Oi pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente viu de resolução de equações diferenciais com séries de potências. Então, esse tipo de problema é o seguinte, né? Eu quero resolver essa equação diferencial aqui, né? Da forma um pzão de x, y duas linhas, mais um qzão de x, y', mais um r de x e y igual a zero. Eu quero resolver esse problema, então, em torno de um ponto x igual a x0, tá? Aqui eu vou estar colocando x igual a zero para simplificar, mas, né, no geral, é um ponto x0 qualquer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se esse meu ponto aqui é um ponto ordinário ou um ponto singular. Tá? Então, aqui a gente vai já ter... já vai ter uma separação, né? Então, se pzão aqui de zero, né, desse ponto aqui, for diferente de zero, então eu tenho um ponto ordinário. Tá? E aí, para um ponto ordinário, então, a gente vai resolver da seguinte forma, né? Eu vou supor que a minha solução y, ela é um somatório de n igual a zero até infinito de 1 a n x na n. Aí eu vou calcular as derivadas, né? y' e y duas linhas. Vou substituir aqui nessa equação diferencial e vou então encontrar quem são esses meus ANs aqui, né? Quem são esses coeficientes, tá? E aqui nesse método, tá? Depois que eu faço isso, eu sempre vou encontrar que o meu y ele vai ser a constante A0 vezes alguma série, né? Eu vou chamar de uma função y1 e mais A1 vezes uma outra função y2, tá? Que pode ser uma série ou pode ser um polinômio. Tá? Sempre vai acontecer isso. Tá? E aí uma coisa que eu não falei nos vídeos é quem é que são esse A0 e esse A1. Tá? Bom, né? Bom, então isso daqui é a minha solução, vai ser A0 mais A1x mais o A2x2 e assim por diante, tá? Só que esse A2 aqui ele vai depender de A0 e A1, né? Através da relação de recorrência, a gente vai sempre... ele vai sempre depender de A0 ou de A1 também, tá? Só que agora, se eu tenho condições iniciais, né? Por exemplo, y de 0 igual a y0 e y' de 0 igual a y1, né? Então... Bom, o que vai ser y de 0? Y de 0 vai ser simplesmente A0. Né? Quando eu trocar x por 0 aqui, vai sobrar só o A0. Então, esse meu A0 aqui, ele é, né, y de 0. Tá? E o meu y' de 0, bom, se eu calcular a derivada, né, y', vai sumir esse carinha aqui vai ficar A1 e aqui vai ficar mais 2 a 2x. E aí, quando eu trocar x por 0, vai sobrar só esse A1. Né? Então, y' de 0, isso daqui vai ser A1. Então, isso é igual a y1, né? Que é y' de 0. Então, esse meu A1, né? Ele vai ser y' de 0. Tá? Então, esse é o primeiro caso que a gente viu na semana passada, né? Agora, a gente tem outro caso, que é quando esse pzão aqui se anula nesse ponto onde eu estou tentando resolver. Então, isso quer dizer que eu tenho, então, um ponto singular. Tá? E aqui, para pontos singulares, a gente tem mais uma classificação, tá? Que é ponto singular regular e irregular. Então, aqui, né, bom, eu vou ter que analisar os limites quando x tende a esse ponto aqui, então, quando x tende a 0, de x vezes pzinho de x, e, né, o limite quando x tende a 0 de x ao quadrado vezes qzinho de x. Tá? Esse pzinho de x é o qzão aqui dividido por esse pzão e esse qzinho é esse rzão dividido por esse pzão. Né? Então, se esse limite ou esse limite aqui não existe, tá? Então, eu tenho um ponto singular irregular. Tá? E aí, nesse caso, não tenho o que fazer. Eu não sei resolver esse problema aqui. Tá? Agora, vamos olhar para o outro caso, né, que é
então esses limites vão existir, né? X, Pzinho de x, e o limite quando x tende a zero de x ao quadrado, Qzinho de x, existem. E aí, nesse caso, então, eu tenho um ponto singular regular. E é nesse caso aqui que eu vou ter o método de Frobenius. Tá? Então, para o método de Frobenius, a gente vai supor que a nossa solução y ela é da forma 1x na R vezes somatório de n igual a zero até infinito de 1 a nx na n, que é a mesma coisa, né? Que o somatório de n igual a zero até infinito de a nx na n mais r. Tá? Então, a minha solução agora tem esse formato aqui, e nesse caso eu preciso encontrar duas coisas, né? Eu preciso encontrar esses ANs e também esse R aqui. Então, para encontrar o R vai ser fácil, né? Porque esses dois limites que eu já calculei aqui, né? Para decidir se o ponto era regular, esse carinha aqui eu vou chamar de P0 e esse carinha aqui eu vou chamar de Q0. Tá? Então, com esses dois valores aqui, eu consigo montar a equação R-1 mais P0 vezes R e mais Q0, né? Que isso daqui é a equação inicial do método de Frobenius. E aí dessa equação eu já vou ter os dois valores de R, né? Isso aqui é uma equação quadrática em R. Então eu vou ter um valor R1 e um valor R2, né? E R1 sempre é o maior desses dois valores aqui. Tá? E aí conforme, né? Quem são esses valores aqui, se eles são iguais, se eles são distintos, ou se a diferença entre eles é um inteiro ou não, eu vou ter os três casos do método de Frobenius. Tá? Então aqui eu vou ter os três casos, né? Então o primeiro caso é quando R1 é maior, estritamente maior do que R2 e R1 menos R2 não é um inteiro. Tá? Nesse caso aqui, as minhas soluções vão ser então y1, que vai ser o somatório de n igual a zero até infinito, de a nx na n mais R1, e a minha solução y2, ela vai ser essa mesma coisa. Só que com R2 aqui. Tá? Então, se eu tenho valores distintos e a diferença entre eles não é o número inteiro, essas aqui vão ser as minhas duas soluções. E claro, né, para cada uma delas eu vou encontrar valores distintos de AN aqui, né? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso, né, quando R1 é igual a R2. Então aqui a minha primeira solução, o meu y1, ele vai ser essa mesma coisa aqui. Tá? E a minha segunda solução, isso daqui vai ser aquela expressão, né, que é y1 vezes ln de x e mais x na R1, né, que é o mesmo valor, 1 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de 1 a nx na n. Tá? Onde esse n aqui, de novo, eu vou ter que encontrar. Tá? Então, a minha segunda solução vai ter esse formato aqui. E no último caso, né, o último caso é quando R1 ele é maior do que R2 e R1 menos R2 ele é um inteiro. Tá? A diferença entre essas duas raízes é um número inteiro. Então, a primeira solução vai continuar sendo isso daqui, né? Vai ter esse formato aqui. Só que agora a minha segunda solução ela vai ser uma constante A vezes y1 ln de x, né? Y1 é essa primeira solução aqui, mais um x na R2, na segunda raiz, vezes 1 mais o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 a nx na n. Tá? Então, aqui nesse último caso, eu tenho que encontrar duas coisas. Né? Eu tenho que encontrar quem são esses ANs aqui e eu tenho que encontrar quem é esse valor de A. Tá? E esse valor de A pode ser igual a zero. Tá? E aí, nesse caso, então, eu não vou ter essa primeira parte aqui, só essa segunda parte aqui. Tá?
Só que aqui tem um detalhe, né? Então, encontrar a primeira solução vai ser sempre igual, né? Eu vou trocar o meu R por R1, né? A primeira raiz. E aí eu vou substituir na equação, né? Calcular as derivadas aqui, substituir na equação diferencial para encontrar quem são esses ANs. Tá? Isso vai ser igual nos 3 casos. O que vai mudar, né, em relação aos casos vai ser como encontrar a segunda solução. Então aqui, né, se eu tenho esse primeiro caso, então a minha segunda solução vai ter esse formato aqui. E aí, de novo, né, eu posso derivar e aplicar na equação diferencial. Se eu tenho duas raízes iguais, então a minha solução ela vai ter esse formato aqui. E aí, de novo, eu posso derivar e substituir na equação diferencial. Ou também aplicar aquelas fórmulas que a gente viu, né? Porque esses carinhas aqui, eles vão ser a derivada desse AN aqui, né? Quando eu resolvo em termos de R, não de R1, tá? Um pouquinho mais complicado. E aqui a mesma coisa, né? A gente tem uma fórmula para esse valor de A e para esses ANs aqui, mas pode não ser tão simples encontrar. Então, encontrar a primeira solução é sempre igual e encontrar a segunda solução, né, no método de Frobenius, tá? A gente tem, então, 3 métodos. O primeiro, né, é utilizar esse formato aqui que vem do método de Frobenius. Então eu sei que a minha segunda solução é isso daqui, ou vai ser isso daqui, ou vai ser isso daqui, né? Então eu posso, né, conforme o caso em que eu me encontro, pegar esse formato da minha segunda solução, derivar e substituir de volta na equação diferencial. Tá? Então esse é o primeiro método para encontrar essa minha solução y2. Tá? O meu segundo método para encontrar essa solução é utilizar o método de D'Alembert. Né? Porque o que é o método de D'Alembert? É o método de redução de ordem. Né? Se eu tenho uma equação diferencial e eu conheço uma solução, eu posso utilizar isso. Né? Então, aqui a gente conhece, na verdade, depois que a gente resolve, então a gente tem a primeira solução, né, que vai ser mais simples de encontrar. Então a gente conhece y1 e, né, o método de D'Alembert diz que a minha segunda solução vai ser uma função v vezes a minha primeira solução. Então aqui deriva, substitui na equação diferencial e encontra quem é esse v aqui, e aí, portanto, a gente tem a segunda solução. E o terceiro método, né, é utilizar as fórmulas para AN e A. Né? A gente viu algumas fórmulas para esses ANs e esse A aqui. Então a gente também pode utilizar isso para encontrar então diretamente quem são esses valores. E aí então fica mais fácil de ver quem é a solução. Né? Mas claro, aqui a gente precisa lembrar quem são essas fórmulas. Tá? Então esse é um pequeno resumo do método de resolução de equações diferenciais por séries de potências.